Não, mas você sabe que... Então, ó, olha só que legal. O que me incomodou muito na minha competição do ano passado foi justamente esse perfil. Eu tava bem irritado, eu tava bem... Eu acho que eu não tava tão maduro, na real é essa. Eu acho que essa preparação me amadureceu muito. Eu conversei muito, muito, muito com a Vivi sobre isso e ela falou pra mim assim, então nessa faz diferente. Muda alguma coisa. Pra você se comportar melhor, pra você conseguir levar a tua vida em paralelo a isso. Porque essa não é tua vida. Uhum. Isso não paga tuas contas. Uhum. Porra nenhuma. Só te dá gasto. É um negócio que você faz pra você se satisfazer. E o que eu fiz? Eu falei, ok, então eu vou fazer diferente. Eu fui estudar. Uma das minhas especializações é em fitoterapia. Eu falei, o que a fitoterapia pode me ajudar nisso? Então eu fui atrás de compostos que pudessem me fazer dormir melhor, para eu acordar zerado, que eu pudesse aproveitar melhor a pouca testosterona que me restaria nesse final de competição. O Zambrota ia ser bom pra ele. Pô, o Zambrota é um cara que eu consumo muito conteúdo A dele. gente trouxe ele aqui, né? Eu conheço ele particularmente. Ele é muito bom, o Zambrota. Ele põe um conteúdo riquíssimo nas redes sociais, cara. Ele é fantástico, esse cara. Fantástico, fantástico. Mesmo. Assim, E o que você acabou consumindo de coisas que te ajudam? Ó, antes de dormir, primeiro eu fiz uma higiene do sono. Foi a primeira coisa que eu fiz. Então, a partir das 9h30, 10 horas, sem tela. Uhum. Luz mais baixa, coloquei um chazinho de camomila, fui dando uma desacelerada. Coloquei alguns compostos como o 5-HTP, para mim, que ele é um intermediário ali na produção de serotonina. Então, na forma de grifônia, simplicifolia, que a gente chama, né, que a gente consegue padronizar em 5-HTP, junto com glicina e junto com magnésio. O magnésio ajuda na indução do relaxamento muscular e etc. Eu coloquei também um composto que eu não utilizei ano passado, que chama ashwagandha. Já ouvi falar, já. O ashwagandha, ele é um adaptógeno muito interessante. Aliás, a classe dos adaptógenos ela é muito interessante porque eles tendem a te trazer para o teu centro. Então, se você é uma pessoa, de um modo geral isso, tá? Se você é uma pessoa que está letárgica, mole, devagar, ele tende a te trazer aqui para o centro. E se você tá hiperativa, a milhão e tal, ele também vai te trazer. Isso é do modo geral dos adaptógenos. Mas claro que cada um tem a sua ação específica. No caso da ashwagandha, ele tem uma ação interessante a nível dos seus hormônios. Então, não só para a parte de indução de relaxamento, etc., tem uma fração, né, uma patente, perdão, do ashwagandha que chama KSM66, que ela é muito interessante e que eu vi alguns atletas lá de fora utilizando. Eu falei, pô, cara, eu vou estudar isso daí. E realmente tem resultados incríveis a nível da sua testosterona livre. Então, se você pegar os meus exames, você vai perceber que a minha testosterona total está super baixa, mas a minha testosterona livre está quase zero. O que isso quer dizer? Está sendo usada. A minha testosterona está ligada ao receptor. Se ela não está livre, ela está ligada ao receptor, ela está fazendo ação. Uhum. Então, ainda que eu tenha pouco, ela está sendo utilizada. É mais ou menos igual aquela história de o exame de sangue. Exame de sangue, o sangue, ele é um material de transporte. O que interessa não é necessariamente o transporte, é onde ele está. É como aquilo está na célula. E é a mesma coisa que você contabilizar, por exemplo, os carros a partir do que o drone vê que está na rua. O ideal seria, de noite, você ter uma luz infravermelha que você visse os carros na garagem. Aí você saberia, todos os carros você conseguiria ver. Se você só vê os carros que estão na rua, você vai perder os que estão estacionados, enfim. Isso é a mesma coisa para os nossos hormônios. Mas, de um modo geral, eu procurei me cercar desse tipo de alternativa. Beber muito na fonte da fitoterapia me ajudou demais. E eu tenho certeza que isso me ajudou. Essas coisas que a galera sempre pergunta, tríbulos, Mawang também, que falam.
O Tribulus ajuda em alguma coisa? Então, o Tribulus, eu não gosto. Eu acho que ele tem uma ação fraca, digamos. Eu percebo que boa parte dos efeitos terapêuticos dele ocorrem muito mais quando a pessoa tem ciência do que ela está tomando e passa por um placebo, mas ao mesmo tempo existem outros compostos que muitas pessoas elas acabam não dando o devido valor e que elas têm a sua aplicação. Então, por exemplo, o Long Jack, que o pessoal acaba falando, mas não funciona e etc, etc. O próprio Zambrotta, ele fala de um Long Jack que tem a padronização de 100 para 1, de 1%, né, que seria na proporção, e que tem resultados incríveis. Pra quê? Pra aumentar? Pra subtexto, né? A nível de aumentar a tua testosterona. Uhum. E não é aquele aumento suprafisiológico. É te trazer para um nível um pouco mais que eu vi do interessante, Long Jack- desde que você esteja ali abaixo, né? Sim. É que ele parece que tem uns trabalhos que ele realmente aumenta texto dentro do limite normal. É que isso não impactou se o cara hipertrofiou mais ou não. Era isso que o trabalho mostrava. Mas Isso. acho que para uma pessoa que tá com tão baixo, faz sentido, né? Cara, meu, é que assim, nesta hora, se... às vezes cego quem tem o olho é rei, né? Nossa, Exato. cara. Meu, qualquer suspiro que você tenha de vitalidade nesse momento te ajuda. Então, por isso que quando às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas não muda nada fazer um exercício com essa pegada e com essa. A eletromiografia mostrou que é igual. Fala, cara, é um esporte de detalhe. Se o cara tá se sentindo mais confortável fazendo dessa forma, se ele fez a preparação inteira dessa forma, não é agora que ele vai trocar. Nem que num próximo momento ele faça diferente, deixa finalizar esse período, aí a gente vai rever, a gente vai ver o que a gente pode melhorar. Então eu precisei fazer uma preparação na régua, praticamente em 9 meses, para eu me sentir confortável a dar uma soltada agora nessa. E o resultado foi melhor. Então assim, na próxima, provavelmente eu já tenho uma experiência maior, eu vou conseguir me adaptar melhor. E sempre com a grande dificuldade que eu tive foi você se olhar e tirar um pouco o coração da jogada. Falar, ok, eu tô vendo esse físico, esquece que é meu. Uhum. O que esse cara precisa? Por isso que é bom você ter o coach, né? Por isso que muitas pessoas se sentem mais confortável dessa forma. Porque muitas vezes o que o Rafa falava para aquele cara ali da foto que ele precisava fazer, era tudo que eu não queria ouvir. Deve ser foda ter Sim. esse E distanciamento, duro, cara. né? É duro, é um exercício, né? Isso é uma capacidade Que nem a gente treinável. montando o treino pra gente mesmo. Eu não vou pôr thruster no meu treino. Faz as coisas que a gente quer, né? Normalmente, bom, vocês devem pegar isso o dia inteiro. A gente precisa bater naquilo que a gente não tá tão afim, né? A gente precisa Normalmente é aí melhorar. que tem que bater, inclusive, né? Sim. E, Rafa, você falou um pouco dos fitoterápicos. E a parte de probióticos? Qual que é a função? Que benefício traz? Aumenta a absorção de Sem certas dúvida. substâncias? Sem dúvida. Assim, a parte da saúde intestinal é a parte talvez mais importante de um atleta. Porque muita gente fala assim, você é o que você come. Nós somos o que nós conseguimos absorver. Então, se você não tem um ambiente propício para absorver, não adianta a whey hidrolisada. A gente que faz muito cocô, eu e o Conrado, a gente faz muito cocô. Você acha que a Excelente gente absorve sinal. mal? É? Excelente sinal. Dura se não fizesse. Aí a gente precisa fazer, na verdade, a investigação de qual é a qualidade dessas fezes. Lógico. Mandar umas fotos. Você, paciente, Põe aí, Gabriel. não faça isso. Tem paciente que faz isso, manda a foto e fala, meu! Nossa não." Senhora. Mas, falando sério agora, isso é um papo que tem que rolar na consulta. Lógico. Porque E sempre tem que rolar papo de cocô, a gente sempre fala. fala de cocô, mas agora deixa eu falar com um cara que tem um embasamento em cocô, né? eu tenho Embasamento em cocô. tipo um papo de merda, assim. Sim. Mas, de um modo geral, os probióticos, eles são importantes, mas não são necessários. Eles são importantes, mas eles não são necessários. Por quê? Se você tem uma dieta bem estruturada, você consegue ter uma colonização legal do teu intestino e você consegue aproveitar tudo muito bem.
Eu tenho um grande amigo que ele é um fisiculturista profissional, inclusive ele vai competir daqui uma semana, chama Vitor Lima. Desejo toda a sorte pra ele agora na competição. E ele me falou uma coisa uma vez que ficou na minha cabeça antes dessa preparação. Ele falou, Rafa, corta adoçante. Corta tudo que você puder. Principalmente nas semanas finais, que você vai ver como o teu organismo responde melhor. Na minha cabeça, eu pensei assim, tá, ok, adoçante não há de ser a melhor coisa do mundo nessa fase final, mas também não é de causar esse dano todo. Depende do adoçante, me dá um pouco de caganeira, viu? Sim. Depois a gente pode cair no assunto do Food Maps, que é bem interessante. É, queremos entrar nisso mesmo. Mas eu fiz o teste. Muda da água pro vinho. O que você sentiu? Muda da água pro vinho, porque conforme você vai tirando alimentos que tem carboidrato, ao longo da preparação ali nas semanas finais, você tende a procurar alimentos que têm um pouquinho mais de doçura, né? Um dulçor, digamos assim. Você acaba caindo no adoçante para colocar no mingau e tal. Só que o que você não percebe? Gradativamente, distensão abdominal, flatulência e um aspecto do físico que parece que ele dá uma... Ele não é que ele chega a embaçar, mas ele não fica com aquele aspecto limpo, polido. Eu tirei. Eu ranquei tudo do dia pra noite. Em uma semana, eu tava com a cintura desse tamanho. Sem então, dilatação. Corta todo adoçante que você consome. Mas assim, isso eu tô falando do detalhe do detalhe do detalhe. Exato. Assim, uma pessoa normal não precisa entrar nesse nível, mas às vezes você puxar um vácuo e ele entrar mais agressivo do que o cara do lado é o que vai fazer a diferença. Sim. Então, pra competição eu senti uma diferença muito grande nisso. Mas tá entrando um pouco em Food Maps, isso que você tá falando? Parece que é o xilitol, é o... Tá, porque o que acontece? Os Food Maps, eles são as fibras fermentáveis, né? Então, óleo, disacarídeo, enfim. Só que o que acontece? Quando a pessoa ela tá fazendo uma dieta em que ela normalmente procura redução calórica, ela acaba optando por esse tipo de adoçante. Por quê? Porque tem baixa caloria, porém a questão da fermentação, se consumida numa quantidade extrema, e normalmente isso acontece porque a pessoa num dia tá comendo... Será que todo whey tem? A maioria do whey? Não são todos. Não são todos. Mas o que acontece? A pessoa ela tá acostumada a comer torta de limão. Todo dia, a cada 2 dias ela mata uma torta de limão. Como você me segue no Instagram? Sim, foi certeiro. Nossa. Foi certeiro. Ela para. A cabeça dela não entendeu ainda que parou. Ela vai buscar aquele tipo de sensação. Então, se ela comprar um Mentos com xilitol, não será um Mentos que vai satisfazer ela. Ela vai virar o negócio inteiro. E aí... Quando eu tô fazendo dieta, eu masco chiclete o dia inteiro. E pode reparar, você tem uma distensão abdominal quando você consome uma grande quantidade de chiclete ou de qualquer coisa assim. Um exemplo clássico. Tenho certeza que você aí conhece alguém que já passou por isso. Açaí zero. Vocês conhecem? Caganeira. Sempre tem a vítima do açaí zero. Por quê? Poliol pra caramba. E quem come açaí come pouco? Não tigelão. Come. Só que aí vai comer um negócio que é gostoso. E fala, eu queria comer isso daqui. Eu queria ter essa sensação de comer um açaí. Mas como que eu reduzo o dano? Eu vou pedir o zero. Aí carco o pé. Passa batido. O que acontece? Como ele é um poliol, ele não é digerível. Por isso que boa parte das calorias a gente não consegue absorver. Quando passa muita coisa em que o organismo fala, isso daqui tá passando direto, qual que é a mensagem que chega? Solta tudo. É por isso que dá diarreia. Então, a quantidade e o tipo de alimento que é a grande questão. Por isso que o protocolo Food Map, ele é difícil de seguir. A galera não faz direito. E a reintrodução dos alimentos que tem baixo teor Food Map, ela precisa ser gradativa. O
Então, por exemplo, você sair de um protocolo extremo para chegar no protocolo adequado a você, ele vai girar em torno de 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses.